O ser humano tem sede de explicações. Desde a aurora dos tempos, buscamos entender os ciclos da vida, os mistérios do céu, os porquês do sofrimento, o sentido da existência. Criamos teorias, estudamos a lógica, erguemos monumentos à razão. Mas há uma realidade que nenhuma ciência abarca, nenhuma filosofia consegue aprisionar e nenhum argumento racional consegue decifrar por completo: o amor de Deus. Ele não se encaixa em fórmulas, ele não obedece às leis do mérito. Ele não tem início, meio ou fim, apenas flui como um rio que nunca seca, mesmo atravessando desertos. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo tenta nos levar por esse caminho, não para entendermos com a mente, mas para nos rendermos com o coração. Porque há coisas que não foram feitas para serem explicadas, foram feitas para serem vividas. Imagine um amor que não recua diante do erro. Um amor que não desiste mesmo quando você já jogou a toalha. Um amor que te conhece por completo, inclusive os pedaços que você tenta esconder. E mesmo assim escolhe ficar. Esse é o amor descrito em Romanos 8. Mas ele começa com um choque, com uma revelação que quebra qualquer expectativa. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. O que você faria se tivesse que entregar o que tem de mais valioso para salvar alguém? Agora pense, Deus entregou Jesus por mim e por você. Não porque ele estava obrigado, não porque foi coagido, não porque era conveniente, mas porque ele é amor. E esse amor o moveu a abrir mão de tudo, inclusive do céu, para que a eternidade pudesse ser nossa. E é aqui que toda tentativa humana de medir o amor de Deus começa a falhar. Nós amamos até certo ponto. Amamos até que nos traiam. Amamos até que nos desrespeitem. Amamos enquanto não dói demais. Mas o amor de Deus não tem esse limite. Ele ama até sangrar. Ele ama até a cruz. Ele ama até o silêncio da morte, quando o céu escureceu e parecia que tudo havia sido em vão. E mesmo assim, ele continuou amando. O versículo 32 não é apenas uma frase bíblica, é uma chave que abre os olhos do nosso espírito para uma verdade desconcertante. Se Deus não poupou nem mesmo Jesus, como ele não nos dará todas as outras coisas? Que tipo de amor é esse que se entrega primeiro e só depois pergunta se será aceito? Que amor é esse que acredita em nós mesmos quando nem nós mesmos acreditamos? É por isso que tantos não compreendem esse amor, porque ele não segue os parâmetros da lógica humana. Ele não é seletivo, não se limita aos bons, não se retrai diante dos maus. Ele é escandalosamente disponível. Ele não escolhe quem merece, ele alcança quem precisa. Esse amor é tão profundo que não há palavra que consiga descrevê-lo por completo. É como tentar medir o oceano com um copo. Como traduzir o infinito com letras limitadas? Por mais que nos esforcemos, sempre faltará fôlego para nomear a sua totalidade. Paulo sabia disso, por isso ele não explicou. Ele proclamou, ele não dissecou, ele testemunhou. E seu testemunho ecoa até hoje como um convite. Pare de tentar entender e apenas mergulhe. Há uma beleza nesse mistério, uma liberdade nesse desconhecido. Porque se o amor de Deus pudesse ser explicado, ele estaria condicionado. Mas porque ele é inexplicável, ele é eterno. Porque não depende do nosso entendimento, ele nos alcança mesmo na ignorância. E é nesse ponto que muitos se encontram agora, confusos, cansados, perdidos entre perguntas sem resposta e dias sem sentido. E mesmo assim, amados, mesmo assim, cobertos por um amor que não exige compreensão, apenas aceitação. Ele está ali, nas entrelinhas da sua dor, nos bastidores da sua história, dizendo silenciosamente: você não está só. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Essa é a imensidão do inexplicável. Um Deus que entrega o próprio Filho, não como punição, mas como redenção.
um amor que não calcula, mas se entrega. Um pai que preferiu perder o céu por um instante para que você ganhasse a eternidade para sempre. E ainda assim, muitos continuam perguntando: será que ele se importa? Será que ele me vê? Será que ele ainda me ama? E essas perguntas, embora pareçam humanas, na verdade, escondem uma dor muito mais profunda, a de quem foi rejeitado demais, machucado demais, esquecido demais. Mas é exatamente a essas pessoas que essa palavra se dirige. A você, que talvez não consiga acreditar em mais nada. É com você que essa mensagem conversa. Porque mesmo sem entender, algo dentro de você está sendo tocado agora. Uma parte sua que já estava adormecida ou talvez enterrada, começa a despertar. Como se algo dissesse: ei, isso é para você, isso não é coincidência. E é nesse ponto que o texto de Romanos começa a se tornar mais do que um registro antigo. Ele vira um espelho, um sussurro, um sinal de que o céu está falando, de que essa palavra está sendo liberada não ao acaso, mas como resposta. Uma resposta para uma oração que você talvez nem teve coragem de verbalizar. E esse é o início de um caminho. Porque se Deus foi capaz de entregar o Filho, o que mais Ele não fará por você? O que mais Ele ainda está preparando para mostrar que você é escolhido, amado, desejado por Ele? E se esse amor é real, se esse amor está disponível, o que ainda nos prende? O que ainda nos impede de viver isso plenamente? O que pode se colocar entre esse amor e a nossa história? Porque o apóstolo Paulo não parou por aqui. Ele foi além. Ele começou a desafiar cada argumento que tenta se levantar contra esse amor. Existem perguntas que não foram feitas para obter respostas imediatas, mas para provocar abalos profundos na alma. Uma delas está em Romanos 8, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? À primeira vista, parece simples, quase poética. Mas não se engane. Essa pergunta é um convite à introspecção mais crua, uma convocação para que cada coração escave suas dores mais escondidas, seus traumas mais antigos, suas feridas mais sangrentas. Porque, na essência, o que ela realmente diz é: o quanto você aguenta antes de duvidar que ainda é amado por Deus. Paulo não joga essa pergunta ao vento. Ele a dirige para os lugares onde a fé costuma balançar. Ele não menciona distrações simples ou pecados escancarados. Ele vai direto nas dores, nas perdas, nas pressões, nas circunstâncias que esmagam a alma, até o ponto de quase silenciar a oração. Ele menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele fala de tudo aquilo que tem cheiro de desamparo, gosto de abandono, rosto de derrota. Situações em que qualquer um de nós, em plena sinceridade, se perguntaria: onde está Deus agora? Mas essa é a genialidade da pergunta. Paulo não está duvidando. Ele está desafiando você a lembrar que o amor de Deus não é condicional, não é frágil, não é passageiro. O amor de Deus não depende do que você sente, do que você vê ou do que está vivendo. Ele é, e porque Ele é, Ele permanece. Mesmo quando tudo em você grita que Ele foi embora. Mesmo quando suas lágrimas não secam, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta do céu, ainda assim, esse amor está presente. E Paulo quer que você enfrente isso, que encare a possibilidade de que, mesmo em meio ao caos, você nunca deixou de ser amado. Só que esse confronto não é fácil, porque nossa mente associa amor à ausência de dor. A gente aprendeu que quem ama cuida, protege, impede o sofrimento. Então, quando o sofrimento vem, o primeiro a ser colocado em dúvida é o amor. Mas e se for exatamente o contrário? E se for no sofrimento que o amor mais se manifesta? E se for no vale, no deserto, na dor, que Deus se aproxima de maneira mais intensa, mais íntima, mais verdadeira? E se for nesses momentos que Ele mais deseja que você saiba:
eu ainda estou aqui. Paulo sabia disso porque ele viveu. Ele não escreve como um teórico, mas como um sobrevivente. Ele foi perseguido, espancado, apedrejado, preso, rejeitado. Ele conheceu o abandono, a escassez, a solidão. E mesmo assim, em nenhum momento ele permitiu que essas dores se transformassem em muros entre ele e Deus. Pelo contrário, elas viraram pontes. Elas aprofundaram sua intimidade. Elas cavaram mais fundo seu relacionamento com Cristo. E é por isso que ele afirma com tanta ousadia: em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Porque vencer para ele não era escapar do sofrimento, mas atravessá-lo sem perder a certeza de que Deus o amava. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você foi ferido e, ao invés de encontrar consolo, se fechou ainda mais? Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus como ausência, a demora como descaso, a luta como rejeição? Quantas vezes você se convenceu de que não era digno de amor, porque as circunstâncias diziam o contrário? Mas e se você estiver olhando com os olhos errados? E se a verdadeira medida do amor de Deus não estiver naquilo que Ele impede, mas naquilo que Ele sustenta? Porque há dores que Ele não evitou, mas te carregou dentro delas. Há tempestades que Ele não impediu, mas não permitiu que você se afogasse. Há batalhas que Ele deixou acontecer, mas jamais te deixou sozinho no campo de guerra. Esse é o escândalo da graça. Esse é o mistério do amor divino. Um amor que permanece mesmo quando você se sente em pedaços. Um amor que escolheu te amar sabendo de todas as suas quedas. Um amor que olha para suas rachaduras e não se afasta, mas se aproxima ainda mais. E Paulo quer que você se lembre disso, porque vai chegar o dia, se já não chegou, em que você vai ser tentado a acreditar que Deus desistiu. Vai parecer que as trevas estão vencendo, que as promessas foram esquecidas, que o céu se calou. E é nesse dia que essa pergunta precisa ecoar: o que poderá me separar do amor de Cristo? E você vai começar a responder: tribulação? Ela já veio e passou. Angústia? Ela tentou, mas não conseguiu me consumir. Perseguição? Só me aproximou mais da cruz. Fome? Não roubou minha fé, não tirou minha dignidade. Perigo? Não apagou a luz que carrego. Espada? Não conseguiu me matar por dentro. Nenhuma dessas coisas teve força suficiente para quebrar a aliança que Deus fez comigo. Porque esse amor não é frágil. Ele é eterno. Ele é invencível. Ele é o fio que segura sua alma quando tudo mais se rompe. E mesmo que você não veja, Ele está te sustentando agora. Mas se nada disso foi capaz de te separar desse amor, ainda há uma outra ameaça. Algo mais sutil, mais perigoso. Algo que não vem de fora, mas nasce por dentro. E é sobre isso que Paulo fala a seguir, ao listar os extremos do universo e dizer que nem mesmo eles podem nos afastar do amor de Deus. Se fosse só o que vem de fora, talvez a luta fosse mais fácil. Tribulação, angústia, fome, espada, esses inimigos têm rosto, têm nome, têm cheiro. São palpáveis, mensuráveis, visíveis e, por isso, de certa forma, são previsíveis. Mas quando Paulo continua sua declaração em Romanos 8, ele leva essa conversa para outro nível, um lugar onde os maiores perigos não estão ao redor, mas dentro. Ele começa a nomear ameaças que desafiam não o corpo, mas o espírito. Ele fala sobre morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, alturas, profundezas, e com isso nos leva para um território que a maioria das pessoas evita encarar: o invisível, o abstrato, o que se esconde em pensamentos, sentimentos, traumas e lembranças que só você conhece. O que Paulo está dizendo aqui é simples, mas profundo. Os maiores riscos de separação entre você e o amor de Deus não estão nas circunstâncias, mas nas interpretações, porque a dor por si só não tem o poder de romper esse amor,
Mas a forma como você entende essa dor pode. Quando você acredita que Deus não te ama porque está doendo. Quando você conclui que Ele virou o rosto porque demorou. Quando você associa silêncio com abandono e provação com rejeição. É nesse campo que a verdadeira batalha acontece. No lugar onde sua mente se senta para julgar os atos de Deus. E, infelizmente, muitas vezes ela julga errado. Paulo sabe disso. É por isso que ele amplia a conversa. Ele coloca na mesa elementos que fogem à lógica humana. Morte ou vida. Ambas assustam. Uma porque encerra tudo, a outra porque nos lança no desconhecido. Anjos ou principados. Uma alusão ao mundo espiritual, que atua em dimensões além do que conseguimos ver. Nem o presente, com seus problemas imediatos, nem o futuro, com seus temores ainda não revelados, nem poderes, nem coisas altas ou profundas, nada. Ele cita essas coisas porque sabe que o coração humano é especialista em construir cenários de dúvida, e o inimigo conhece cada um deles. A verdade é que muitas vezes você não precisa estar sendo perseguido para se sentir longe de Deus. Às vezes basta uma oração não respondida, um plano que não saiu como esperado, um diagnóstico médico, um divórcio, um emprego perdido, um luto mal resolvido. Ninguém viu, ninguém sabe, mas dentro de você algo começou a ruir. Uma rachadura discreta, quase imperceptível, mas que com o tempo foi abrindo espaço para um vazio. E quando o vazio se instala, a pergunta ressurge: será que Deus ainda me ama? E mesmo sabendo da resposta, mesmo tendo lido as promessas, algo dentro de você não consegue acreditar com a mesma força de antes. É nesse ponto que o inimigo sussurra. E ele não grita, ele sussurra. Porque ele sabe que o que destrói não é o barulho, é a dúvida implantada em silêncio. Ele começa com insinuações. Você não é mais o mesmo. Deus te esqueceu. Se ele te amasse, por que isso estaria acontecendo? E se você der ouvidos, essas mentiras se transformam em crenças. Você começa a vestir o luto da fé, a viver como alguém espiritualmente órfão, mesmo sendo filho. E assim, sem perceber, o que era só um tropeço vira um desvio. O que era só uma fase difícil vira uma estrada sem volta. E o amor de Deus, que nunca se ausentou, passa a ser ignorado. É por isso que Paulo é enfático. Ele não sugere, ele declara. Ele não diz, talvez nada possa nos separar. Ele afirma, estou certo de que nada poderá nos separar. Essa convicção nasce da experiência. Não de uma vida sem dor, mas de uma vida sustentada pelo amor em meio à dor. Ele entende que as ameaças invisíveis são reais, mas também sabe que nenhuma delas é forte o suficiente para romper aquilo que foi selado pela cruz. E ele quer que você também saiba disso, que você não precisa mais viver tentando se manter próximo de Deus por esforço próprio, como se esse amor fosse frágil demais para suportar seus erros ou sua dor. Porque o amor de Deus não depende da sua fidelidade, mas da dele. E ele já decidiu te amar. Ele já escolheu caminhar com você, mesmo quando você não sente, mesmo quando você se afasta, mesmo quando tudo em você parece indigno, quebrado ou sujo. É nesse momento que esse amor se revela mais poderoso, não por ignorar a sua realidade, mas por atravessá-la com misericórdia. Ele entra onde ninguém entra. Ele toca onde ninguém toca. Ele entende o que ninguém entende. Ele não se assusta com suas sombras, nem desiste por causa das suas falhas. Ele permanece. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje, que mesmo com todas as suas incertezas, mesmo com todas as suas lutas internas, mesmo com todas as vozes contrárias, o céu ainda não te abandonou. O céu ainda está envolvido nisso. E o amor de Deus, ao contrário do que o mundo ensina, não é um sentimento volátil, mas uma rocha eterna. Uma âncora firme em meio ao mar revolto. Uma chama que não se apaga, ainda que o vento tente apagar. Mas Paulo ainda não termina.
Ele tem mais uma carta na manga, uma conclusão arrebatadora que vai selar tudo o que foi dito até aqui com um selo inquebrável. Porque se nada pode nos separar, então somos de fato mais do que imaginamos. Existe uma diferença silenciosa entre vencer e ser mais que vencedor. A primeira é reconhecida pelos homens. A segunda é conferida por Deus. Vencer é atravessar a guerra e chegar ao outro lado vivo, ferido, com cicatrizes visíveis e talvez quase sem forças, mas vivo. Já ser mais que vencedor é sair da guerra com marcas, sim, mas com autoridade, com maturidade, com poder. Não é só ter sobrevivido, é ter vencido com propósito. Paulo não desperdiça palavras em Romanos 8:37. Quando ele escreve em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não está apenas dando um consolo espiritual ou levantando a moral de uma comunidade em crise. Ele está revelando uma identidade que transcende a dor, que sobrevive ao caos, que atravessa as trincheiras da vida com uma convicção que ninguém pode apagar. O termo mais que vencedores vem do grego hypernikomen, que pode ser traduzido como superamos completamente, triunfamos de forma esmagadora. Paulo escolhe essa palavra como se dissesse: vocês não são apenas os que aguentaram o sofrimento, vocês são os que emergiram dele com um brilho que só o céu pode explicar. E isso é tremendo, porque não se trata de arrogância espiritual. Trata-se de consciência, de saber quem você é diante de Deus, mesmo quando o mundo tenta te definir pelas suas quedas, pelos seus fracassos ou pelos seus momentos de fraqueza. O mundo olha para as suas lutas e vê ruína. Deus olha para as mesmas lutas e vê forjamento, vê processo, vê lapidação. Ser mais que vencedor não significa não chorar, não cair, não fraquejar. Significa que mesmo quando essas coisas acontecem, algo dentro de você continua dizendo: ainda assim, Ele me ama. Essa fé irracional, incompreensível, quase tola aos olhos humanos, é o que te faz ultrapassar a linha do sofrimento com um brilho que não veio de você, mas do Espírito que habita em você. É por isso que o texto diz: por meio daquele que nos amou. Não é por mérito, não é por disciplina, é por amor. É o amor dele que te empurra, te ergue, te sela e te sustenta. Esse amor não é apenas o combustível da sua jornada, é o DNA da sua identidade. E é exatamente nesse ponto que a maioria se perde, porque confundem identidade com desempenho. Pensam que só são amados quando estão no auge, quando oram com frequência, quando jejuam com fervor, quando evangelizam, quando fazem tudo certo. E quando falham, acreditam que perderam o direito de se sentir amados. Mas Paulo desconstrói esse pensamento cruel. Ele está dizendo: mesmo em tribulação, em angústia, em perseguição, em escassez, em perigo, em espada, ainda assim, você é mais que vencedor. Ou seja, a sua identidade não muda conforme a estação da sua vida. Ela é fixa, inabalável, segura em Cristo. Imagine alguém lutando contra as próprias limitações, se sentindo fraco, desprezado, invisível. Alguém que já tentou mudar, mas caiu tantas vezes que perdeu as contas. Alguém que se sente longe de Deus, não por falta de fé, mas por excesso de dor. A esse alguém, o Espírito hoje sopra: você é mais que vencedor. Não pelo que você fez, mas por quem você é nele. O céu te vê não pela lente do teu passado, mas pelo sangue que te cobriu no presente. Não há acusação que permaneça diante dessa verdade. Você não está sendo tolerado por Deus, está sendo celebrado por Ele. Essa identidade invencível não é uma fantasia motivacional, é uma realidade espiritual. E talvez seja a única verdade que você precisa lembrar hoje. Quando tudo parecer ruir, quando a ansiedade tentar sufocar, quando o medo gritar mais alto que a fé, quando a solidão bater na porta, quando as respostas demorarem, lembre-se, você não é alguém tentando se tornar vencedor. Você já é.
A cruz selou isso, a ressurreição confirmou, o Espírito testifica e a palavra garante. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Essa natureza de mais que vencedor não é só um troféu para exibir, é um chamado para viver, uma convocação para caminhar como quem sabe que o céu te respalda, mesmo quando tudo ao redor tenta te fazer duvidar. É um estilo de vida que resiste ao caos, não por ser insensível, mas por estar enraizado em algo maior. Quando Paulo diz que, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, ele está apontando para um estilo de fé que respira esperança mesmo em meio às cinzas, que levanta a cabeça mesmo quando a alma quer desabar, que insiste em confiar mesmo quando tudo diz o contrário. E se você chegou até aqui, talvez esteja entendendo que ser mais que vencedor é, na verdade, ser um escolhido para carregar uma promessa que vai além das circunstâncias. Uma promessa que declara: nada, absolutamente nada, poderá te arrancar das mãos do Pai. E se você está nas mãos dele, não importa o que digam, o que pensem ou o que tentem. O seu final já foi escrito e é de vitória. Mas a pergunta que surge agora é inevitável. Como manter viva essa identidade quando tudo ao redor grita o contrário? Como manter essa convicção ardendo quando a alma está cansada, o corpo fraco e os dias escuros? Se há uma verdade capaz de reordenar o caos interior de qualquer alma aflita, é essa: nada pode nos separar do amor de Deus. E não, isso não é apenas uma frase de efeito, daquelas que a gente repete para si mesmo em dias ruins, como um mantra desgastado. É uma convicção que precisa ser esculpida na carne, cravada no espírito, gravada no mais íntimo do ser. Paulo sabia disso, e por isso ele escreve com a autoridade de quem experimentou o abandono dos homens, a frieza das prisões, o açoite da rejeição e a angústia do silêncio divino. Ele não fala de um lugar teórico, confortável ou utópico. Ele fala do vale, do cárcere, do chão. E ainda assim declara: nenhuma dessas coisas tem força suficiente para me arrancar dele. É curioso como nossa mente costuma associar amor à ausência de dor. Achamos que se Deus nos ama, ele deveria nos poupar. Se ele nos vê, deveria nos livrar. Se ele nos escuta, deveria responder. Mas Paulo vira tudo isso de cabeça para baixo. Ele escreve com mãos calejadas pela vida. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo é que o amor de Deus não é um campo magnético que repele sofrimento. É um selo eterno que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. E esse é o ponto mais desafiador da caminhada com Deus, porque às vezes a dor tenta nos convencer de que fomos esquecidos, que o silêncio é rejeição, que a demora é desinteresse, que o sofrimento é castigo. E sem perceber, começamos a medir o amor dele pela régua das nossas circunstâncias. Achamos que se as coisas vão bem, então ele está por perto. Mas se tudo começa a desandar, ele se afastou. É um erro comum, humano, natural, mas fatal. Porque o amor de Deus não é refém do nosso agora. Ele é eterno. Ele não se molda ao nosso humor. Não varia com o nosso desempenho, não diminui quando falhamos e não aumenta quando acertamos. Ele simplesmente é imutável, irrevogável, irresistível. Paulo cita extremos, vida e morte, presente e futuro, altura e profundidade, porque quer nos mostrar que não existem pontos fora do alcance desse amor. Não há tempo, espaço ou realidade em que esse amor não esteja presente. Ele está no berço e no leito de morte, no riso solto e no pranto sufocado. Ele está no agora e já está no que ainda nem aconteceu. E não é um amor passivo, frio, observador.
É um amor que age, que socorre, que busca, que resgata. Um amor que se deita na cruz, que suporta o peso do pecado, que rasga o céu e invade a história. Um amor que diz: eu estarei com você até o fim, mesmo que o fim pareça ser agora. E talvez seja por isso que, mesmo quando as trevas se espessam e a alma parece não suportar mais o peso do invisível, ainda exista uma voz, ainda que sussurrante, dizendo: não acabou, eu ainda estou aqui. Essa voz não vem de fora, vem de dentro, do Espírito que nos foi dado como garantia. É a marca do pertencimento, a certeza do vínculo, o fio que nos conecta ao alto, mesmo quando estamos soterrados pelo baixo. E é essa certeza, e somente essa, que pode nos manter de pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Porque veja, se fôssemos guiados apenas pelas evidências visíveis, talvez já tivéssemos desistido. O diagnóstico é negativo. A conta está no vermelho, o coração foi quebrado, as promessas parecem esquecidas, a oração virou lamento, o tempo passou e nada mudou. Tudo grita abandono, mas a fé sussurra presença, e esse sussurro é tudo. Ele é a fagulha que impede que a escuridão se torne absoluta. É a lembrança de que, mesmo sem respostas, há um Deus que permanece, que não se assusta com nossas quedas, que não desiste quando escorregamos, que não abandona quando questionamos. Paulo não omite o real. Ele não diz que os ataques cessarão, que as guerras internas se calarão, que os inimigos vão recuar. Ele apenas diz que nada disso tem poder suficiente para te desligar do amor de Deus. E isso muda tudo. Porque se o amor permanece, então o caminho continua, mesmo tropeçando, mesmo rastejando, mesmo chorando, porque há uma mão invisível nos segurando, e onde há amor dele, há graça, onde há graça, há força, e onde há força, há fôlego, e onde há fôlego, há fé, e onde há fé, há vida. E é nesse lugar, nesse ponto invisível, onde o amor dele toca nossa fraqueza, que algo sobrenatural acontece. Não é a tempestade que se acalma, é o coração que silencia. Não é o problema que some, é a alma que se reencontra. Porque quando você entende que está sendo sustentado por algo que não pode ser quebrado, vendido ou corrompido, você respira diferente. Você caminha diferente, você ora diferente, porque já não busca provar nada para ninguém, já não implora por migalhas de aceitação, já não se curva diante das pressões de um mundo que não entende o que é ser amado por um Deus que não desiste. É esse amor que te escolheu, que te buscou, que te viu antes mesmo que você se visse. É esse amor que te cobre quando o mundo te despe, que te abraça quando todos se afastam, que te chama pelo nome quando tudo o que você ouve são rótulos. É esse amor que te trouxe até aqui. E é esse mesmo amor que vai te conduzir até o fim. Um amor que não depende do que você sente, mas do que ele já decidiu. Mas então vem a pergunta que ecoa como um grito abafado dentro de tantos corações. E se eu falhar mais uma vez? O que acontece com esse amor? E se eu falhar mais uma vez? Essa pergunta não vem da mente, vem da alma. Ela brota nos momentos em que a consciência pesa e o coração se cala. Vem nas horas em que ninguém está olhando, quando a máscara cai e tudo o que resta é a verdade nua da nossa fragilidade. É aí, no eco dessa pergunta, que muitos desistem. Não porque Deus tenha virado as costas, mas porque a culpa sussurra: ele cansou de você. Porque o inimigo insinua: você passou dos limites. Porque a mente, já esgotada de tentar acertar, passa a acreditar que não há mais retorno possível. É nesse ponto, no fio tênue entre a queda e a desistência, que o amor de Deus precisa ser mais do que um conceito. Ele precisa ser um chão, um colo, um abrigo. Falhar dói, não apenas porque erramos, mas porque em algum lugar dentro de nós ainda acreditamos que Deus nos ama quando estamos bem, quando somos constantes, quando somos fiéis,
quando oramos, jejuamos, lemos, servimos. Mas quando a fraqueza vence, quando cedemos ao impulso, quando o velho eu ressurge com força, quando machucamos alguém, quando negamos quem somos, ou melhor, quem deveríamos ser, acreditamos que o amor dele encolheu, que ele nos olha com decepção, com aquele mesmo olhar que recebemos dos outros quando erramos, e por projetarmos nele as dores que vivemos com os homens, deixamos de nos aproximar dele justamente quando mais precisamos. Mas o amor de Deus não é condicionado ao nosso desempenho. Isso precisa ser entendido não só com a razão, mas com o coração. Ele não te ama mais quando você está de joelhos, nem menos quando você está em ruínas. Ele não te busca porque você é forte. Ele te busca porque você é fraco. Foi por isso que ele enviou Jesus, não para os sãos, mas para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores. E Paulo sabia disso. Ele mesmo se via como o maior dos pecadores, e ainda assim escreveu com ousadia: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, não é a sua falha que define seu destino, é a justiça dele aplicada sobre a sua vida. Quando você falha, Deus não vira o rosto, ele estende a mão. O amor dele não recua, ele avança. Ele não aponta o dedo, ele cobre a vergonha. Porque o amor de Deus é ativo, é presente, é escandalosamente maior do que qualquer pecado cometido. E essa é uma das maiores loucuras da fé. Saber que mesmo no pior momento da sua vida, Deus continua te amando com a mesma intensidade. Não existe amor maior, não existe amor mais fiel, não existe amor mais paciente. Ele não se abala com sua queda, porque já viu o seu futuro. Ele não se surpreende com sua fraqueza, porque conhece a sua estrutura. Ele te ama não por causa do que você faz, mas apesar do que você faz. E sim, haverá consequências. Toda escolha carrega uma reação, mas nunca, em hipótese alguma, as consequências da sua falha serão sinônimo de rejeição divina. O amor dele não te abandona no vale, ele desce até você. Foi isso que ele fez com Pedro, com Davi, com Elias, com Jonas, com tantos outros, e é o que ele faz contigo, sempre. Porque enquanto o mundo constrói muros, ele constrói pontes. Enquanto o mundo cobra, ele cobre. Enquanto o mundo acusa, ele advoga. Talvez você esteja lendo isso agora com o coração pesado. Talvez você tenha cometido algo que nem ousa confessar em voz alta. Talvez você tenha ferido pessoas, deixado promessas pela metade, quebrado votos que fez a Deus no passado. Talvez você esteja carregando o peso da hipocrisia, de viver uma fé pública enquanto, em segredo, desmorona. Talvez você pense que já foi longe demais, que não tem mais volta, que a vergonha venceu, mas escute com atenção. Deus não te abandonou. Ele nunca cogitou isso. Ele está aí, agora, mesmo, do seu lado, com olhos cheios de compaixão e braços prontos para te acolher. Não importa quantas vezes você tenha caído, importa quantas vezes você está disposto a levantar. Porque o amor dele não muda, não enfraquece, não diminui. Pelo contrário, quanto mais frágil você se sente, mais forte ele se manifesta. Quanto mais distante você se vê, mais perto ele está. Ele não te ama com base na sua performance. Ele te ama com base no sacrifício de Cristo. E esse sacrifício foi completo, foi definitivo, foi suficiente. Por isso, não importa o que tenha acontecido, o amor de Deus ainda está disponível e ele ainda chama você pelo nome. E há algo mais aqui, algo que vai além do perdão, além da restauração, além do consolo. Algo que transforma a sua dor em propósito, sua falha em testemunho, sua queda em combustível. Porque o amor dele não apenas cura, ele recicla, ele redime, ele ressignifica. Ele pega o que era para destruição e usa como plataforma para a redenção.
Ele transforma feridas em janelas, dores em pontes, ruínas em altares. O amor dele não apenas te encontra, ele te molda, ele te envia, ele te levanta. E quando você percebe isso, você entende. A falha não foi o fim, foi o recomeço. E é exatamente nesse ponto que uma nova pergunta começa a emergir no íntimo daqueles que já provaram desse amor escandalosamente fiel. Se nada pode me separar dele, e se mesmo na minha pior versão ele ainda me ama, então por que ele me escolheu? Se existe um versículo que ecoa como uma âncora eterna para a alma, é esse. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Paulo não escreveu isso como uma hipótese. Ele declarou com convicção. Ele não deixou margem para dúvidas. Ele não disse, eu acho, nem é provável. Ele disse, eu estou certo. Ele estava absolutamente convencido de uma verdade que, quando compreendida, muda tudo. O amor de Deus por você é imutável, inquebrável e irrevogável. Essa certeza é o que sustenta o homem quando tudo ao redor desmorona. É o que fortalece a mulher que chora em silêncio, sem saber como vai passar mais um dia. É o que acende uma luz no coração de quem foi rejeitado, traído, esquecido. É o que segura firme os que estão à beira da desistência. Lembrando que há uma força invisível, mas real, que os mantém de pé mesmo quando os joelhos fraquejam. O amor de Deus não é um sentimento passageiro, é um alicerce eterno. E saber disso é como receber um abraço quando tudo o que se conhece é à distância. É como ouvir uma canção suave em meio à tempestade. É como encontrar abrigo no meio do deserto. Nada, absolutamente nada, nem a morte, que parece o fim de tudo. Nem a vida, com suas pressões, distrações e dilemas. Nem os anjos ou os principados que atuam no invisível. Nem os erros do passado, nem os medos do futuro. Nem a profundidade da sua dor, nem a altura dos seus sonhos despedaçados. Nem as suas quedas mais vergonhosas, nem os seus dias mais escuros. Nem as vozes que tentam te acusar, nem os silêncios que tentam te sufocar. Nem as perdas, nem as decepções, nem os abusos, nem as traições, nem você mesmo. Nada pode separar você do amor de Deus. Porque esse amor não é frágil, ele é rocha, ele é alicerce, ele é eterno. E é com base nessa certeza, não numa emoção passageira ou num impulso religioso, que oramos agora, com confiança, com esperança, com fé, sabendo que não estamos nos dirigindo a um Deus distante, irritado ou indiferente, mas a um Pai amoroso, presente, interessado, que nos conhece por dentro e por fora. E ainda assim, nos ama com uma intensidade que nenhuma mente pode compreender plenamente. Um amor que não apenas salva, mas transforma. Que não apenas acolhe, mas envia. Que não apenas perdoa, mas cura. Então, feche os olhos. Respire fundo. Permita que essa verdade entre em você como uma brisa leve depois de um dia árido. Permita que essa certeza preencha cada canto da sua alma. Permita que o Espírito Santo sussurre em seu coração, agora, o que palavras humanas jamais conseguirão expressar por completo. Porque neste exato momento, enquanto você ouve esta oração, há um amor real envolvendo você. Um amor que não depende do seu merecimento, mas da fidelidade de Deus. Um amor que te sustenta quando você não tem forças. Um amor que te persegue quando você tenta fugir. Um amor que te chama de volta quando você se sente perdido. Um amor que jamais vai desistir de você. Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante da Tua grandeza, mas também nos deitamos nos Teus braços de misericórdia. Declaramos com a mesma certeza de Paulo que nada, absolutamente nada,
pode nos separar do teu amor. E pedimos que essa certeza se torne viva em cada coração agora. Que ela silencie as vozes da acusação. Que ela cale o medo, a dúvida, o desespero. Que ela cure feridas antigas. Que ela renove a esperança. Que ela fortaleça a fé. Que ela nos lembre todos os dias que estamos seguros em Ti. E se por algum motivo alguém ainda duvidar, que olhe para a cruz. Porque ali está a prova definitiva de que fomos, somos e sempre seremos amados por Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus tem um propósito para você. Ele conhece suas dores, suas batalhas e também os sonhos que habitam o seu coração. Nada foge do controle dele. E hoje, Ele quer renovar sua força e sua esperança. A oração é a ponte que nos liga ao céu. A gratidão abre caminhos e a fé nos mantém firmes, mesmo nas tempestades. Não pare agora. Deus já está agindo mesmo quando você não vê. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber orações que fortalecem sua fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.